Boa noite a todos. Hoje nós temos uma live que vai falar um pouco sobre equilíbrio com o nosso querido Renilson Durans. Tudo bem, Renilson? Oi, boa noite, Marília. Tudo ótimo, melhor agora. Salve. Que bom! Tudo bem? Tudo ótimo, que maravilha, que emoção, que honra falar com você novamente. Eu que agradeço a sua disponibilidade e agradeço de coração mesmo. Você, cada vez que você vem aqui, eu recebo muitas mensagens, como você também recebe, de pessoas que conseguiram, né, através das respirações que você passou aqui, das suas palavras, né, da forma com que você mostra essa missão tão linda que você tem. Obrigado, Marília. Eu quero fazer disso, assim, com modéstia e tal, mas eu quero fazer desse meu trabalho, dessa minha missão, esses bate-papos aqui nossos, descontraído, algo que eu possa ajudar as pessoas, que eu possa dar algum exemplo que as pessoas possam seguir para melhorar a sua condição de vida no mundo, principalmente nesse momento de conflito, nesse momento de confinamento, que nós precisamos aprender muito a conectar com a própria essência. Essa é a minha contribuição, com o maior prazer. E o nosso tema da live hoje, qual é, Renilson? Pois é, olha só que desafio, né? Imagina, autossuperação. Autossuperação em momento de crise, né? Um coach falando, chegou o Whindersson aí, o Whindersson. Que bom, meu caro. Boa noite. É um prazer. Whindersson. Então, nosso tema hoje é exatamente isso, autossuperação em momentos de crise, não é? Então, eu vou falar um pouco da minha história, né? O que eu faço, o que eu fiz, o que eu faço diuturnamente para me autossuperar. Porque se ficar do jeito que foi ensinado, se eu ficar do jeito que, com toda a programação que eu recebi na infância, eu não seria ninguém, eu não poderia estar aqui na frente, né? Então, é preciso de autossuperação todos os dias, tornar aquilo que eu vim para ser nesse mundo. Não é? Não é? E eu Então, quero perguntar para você quais foram os desafios e como você pode nos trazer assim, conhecimento para essa autossuperação. Como que eu mesma consigo me superar nos meus medos, nas minhas crenças? O que eu preciso fazer? então, eu quero contar um pouco da minha história. Eu nunca contei isso numa live, nunca contei isso em livro, em texto, nada. Hoje é inédito que eu vou falar aqui. Vou falar da minha vida pessoal e como que eu lidei com isso de lá para cá. Eu, quando bem jovem, criança, na roça, eu nasci numa comunidade, né? No sertão, aqui na minha região, e meu pai, do jeito dele, muito amoroso, mas ele era lá da roça, ele era um lavrador, que ele desconhecia, ele era ignorante de muito de como educar assim, afetivamente. Hoje nós falamos da pedagogia do afeto. Eu trabalho com a pedagogia do afeto, você também, o Whindersson também, só que naquela época não existia isso, né? Então, eu tive um problema naquelas regiões do corpo, das partes mais baixas, e eu tinha uns 10 anos, 11 anos de idade, e eu tive uma inflamação, e quando eu estava melhorando, eu cheguei perto do meu pai e mostrei para ele, pai, eu estou melhorando. Ele falou assim, você vai ficar aleijado, meu filho. Você vai ficar aleijado. Hoje eu falo disso tranquilamente, porque com todo amor que eu tenho, meu pai, que está no mundo espiritual, está no céu, e eu comecei meus desafios aí, teve outros que não vem o caso, mas esse marcou e hoje veio para o meu consciente para que eu pudesse falar disso tranquilamente, sem nenhum trauma, sem nenhuma mágoa, mas foi um desafio que eu tive que superar. Eu tive que me superar todos os dias. Aí é claro que eu cresci com uma certa dificuldade, né? Eu tive todas as oportunidades de ir para o outro caminho, de álcool e drogas e tal, porque a timidez era muito grande e a estima era muito baixa.
Por quê? Meu pai falou que eu ia ficar aleijado. Então, eu não sou homem. Eu não sou homem como os outros homens são. Como os meus primos, meus tios, meus amigos e os meus colegas de escola. Né? Então, gente, beijos. Depois eu respondo esses elogios maravilhosos, as pessoas lindas entrando aí. Então, Marília, eu estava lembrando, não sei se eu falo disso, mas foi um dos primeiros desafios que eu tive que me superar. Então, e aí, na minha juventude, eu tive dificuldade de alguns relacionamentos com as mulheres, eu cheguei a casar, cheguei a separar, eu tenho filhos, hoje eu tenho neto, graças a Deus. E assim, eu fui tendo que me refazer a cada dia, tendo que depois eu reconhecer, a vida provou para mim, e eu provei para mim mesmo, não para ninguém, que eu era uma pessoa, filha de Deus, como qualquer outra, que merecia um pouco, mais de leveza nessa vida, e que eu poderia conquistar aquilo que eu vim para ser, conquistar e ser, e que eu poderia, inclusive, ajudar as pessoas. E aí, eu fui buscar na prática de yoga, mas eu não sabia que ali estava aquele bálsamo para a minha dor. Eu estava predeterminado na minha vida, eu encontrei yoga, encontrei terapias, encontrei a poesia, né, que você viu as poesias aí, encontrei a arte maravilhosamente bem. Então, eu ao invés de ir para um caminho que eu pudesse me perder, eu fui buscar um caminho que eu podia encontrar. Eu tive muitos desestímulos, mas muito estímulo de pessoas maravilhosas no meio da arte, da literatura, da poesia, do teatro, da música, embora eu não canto nada, mas tem muitos amigos no meio da arte musical, teatral e tal, que eu tenho maior apreço e consideração, e essas pessoas me jogaram para cima. Eu pude sentir uma pessoa que era pertencente àquela juventude, que eu era pertencente àquela humanidade, que eu era filho de Deus e que eu merecia ter um lugar legal sobre a terra, que eu merecia um lugar ao sol, que o sol ia brilhar para mim como brilhava para todo mundo. E aí, eu contei na live passada que quando eu vim do município, da roça para a cidade, alguns amigos me chamavam de peregrino, que eu vim peregrinando pela vida, e hoje eles famosamente de pé. Ô pé, e aí, cara? Eles têm a maior consideração. Cara, como que você superou, cara? O que você fez? Você é um exemplo, você é um mestre hoje, né? Nada disso. Então, eu trabalhei numa banca de jornal também. São tantas histórias que eu só vou contar algumas coisas aqui. Então, o moço da banca de jornal, ele faleceu, ele chamava Rui Hitler, olha o nome do cara, Hitler. E eu fui empregado e ganhava um salário mínimo antes de ser funcionário da prefeitura. E lá naquela banca de jornal foi uma escola para mim. Era um quarteirão fechado, onde ia os filhos de papai, a elite, né? E eu aprendi muito, convivi com esse povo todo, e eu peguei o gosto da leitura lá na banca de jornal. Inclusive lendo sobre yoga, sobre terapias e sobre literatura. Eu li muito contos e crônicas, eu aprendi a ler lá. E aí, eu praticamente aprendi a ler lá na escola, ali no meio da rua, que era uma banca de jornal. E passou muito tempo, eu já estava trabalhando na prefeitura, e um dia ele ligou na prefeitura, no lugar que eu trabalhava, eu atendi. Falou, mas você não é o Renilson que trabalhou comigo, que foi meu funcionário? Eu falei, sou eu mesmo. Falou assim, então eu estou falando com uma pessoa muito importante, que eu te vejo seu nome no jornal, você virou professor, você virou escritor. Nossa, eu fico muito feliz, parece que as pessoas que trabalham para a gente, eu pensei que era tudo burro, mas não, eu não sou melhor do que ninguém, fulano, eu só estou seguindo o meu caminho, a minha missão de vida. Né? Então, é isso que eu quero, fazer o meu melhor, fazer aquilo para que eu vim fazer. E sem ser snob, eu conquistei muita coisa, e ainda posso conquistar mais ainda daqui para frente, não é? Por causa dessa minha persistência. Agora, eu tive todas as dores e todas as angústias, e eu ainda tenho hoje.
lembrando do texto da felicidade lá, não vou comentar, não vou dar spoiler aqui não, né? Que você colocou lá, né? Eu lembro que é isso aí. Eu lembrei da programação, né? Que a gente vem com essa programação de lá e se continuar, não tem como sobressair. Então, a todos os dias nós precisamos resgatar o nosso poder, a nossa força, porque o mundo externo só vai me tratar como eu trato a mim mesmo. Então, eu sabendo disso, eu preciso olhar no espelho e, desculpa a expressão, e falar assim, eu também sou foda, eu também sou legal, eu também posso fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas. Eu trabalhei, Marília, aí eu falando essa coisa lá com meu pai, meu querido pai, Antônio, né? E que me deu essa lição para que eu pudesse trabalhar dentro de mim para me superar. Então, tudo isso eu agradeço, né? E aí, quando foi trabalhar na prefeitura, também eu tive um desafio, que me parece que eu já contei aqui, que é aquela questão, eu cheguei para trabalhar, o chefe falou, olha, esse aí tem cara de bobo, não vai ficar não, acho que você, fulano, vai ficar no lugar dele. E aí, mais uma vez, eu tive que dar o salto. E um mês depois, ele me elogiou para um outro chefe e falou, olha, você tem o olho clínico, que essa pessoa que você indicou para cá é um dos melhores funcionários que eu tenho. A questão, o que eu quero dizer, não quer dizer que eu sou melhor, nem nada não. Estou dizendo que, quando a coisa, apesar do medo, apesar da timidez, da dificuldade, quando vem para a gente uma dificuldade, é preciso você reunir forças e suplantar. Exatamente quando vem a dificuldade, na minha vida, eu tive que partir para cima. Então, houve outro evento. Então, eu estou falando muito hoje, né? Que tanta vontade de falar aqui para você. Eu gravei meu primeiro CD há uns anos atrás, CD de relaxamento, né? Eu aqui no interior, essa coisa de ser pioneiro, a alma inquieta, nossa, né, Marília? A sua alma inquieta, a minha, o Whindersson e tanta gente aqui nos assistindo. Eu falei, vou gravar um CD de relaxamento, que eu quero ajudar muito mais pessoas. Não tinha quase internet ainda nessa época. Eu vou gravar um CD. Era muito caro, você tinha que pagar um estúdio. O estúdio, o cara falou, eu nunca gravei um CD desse, cara. Eu só mexo com rock and roll, e ele adorou. Aí, aquele momento lá, a gente colocou a música de fundo, eu peguei o microfone, eu fiquei lendo. Eu detesto falar assim lendo, mas eu tive que ler, né? Minha mulher, na época, escreveu o texto, falou, você vai ler, para você não falar nenhuma palavra errada, né? Vim falar o português correto. Tá bom. Aí eu lendo lá no estúdio, gravei o CD. E aí, mas era muito caro, e eu procurei um médico, um amigo meu, falei, conhecido meu, fazia aula comigo, não é amigo, é conhecido. E esse médico falou, olha, traz uma prova para mim que de repente eu banco esse projeto seu. Eu levei a prova para ele. Aí 2 dias depois ele me chamou no consultório. Eu sentei, ele sentou numa cadeira assim, rodou. E eu falei, e aí, doutor? Ele falou assim, não tenho interesse nesse projeto seu. É muito ruim. Foi, cara. Aí eu fui ao chão, né? Na frente de um doutor, eu fui ao chão. Eu fiquei uma semana deprimido. Uma semana, cara no chão. Fui embora. E aí... Mas a questão não era comigo, era ele, né? Depois que eu fui saber o jeito. Mas eu precisei dessa escola, né? Eu precisei passar por esse desafio. Sou muito grato a esse doutor, é conhecido meu. E aí, na próxima semana, eu juntei as forças e juntei a grana e liguei lá para o estúdio, para a gráfica. Pode rodar. Tal dia vou lançar. Fiz o lançamento do CD, vendi CD pra caramba, vendi CD em São Paulo, vendi CD no Rio de Janeiro. Foi muito legal. Então, eu passei por essa semana de depressão e eu podia ter sucumbido e não ter lançado mais nada. Aí que eu falei, agora que eu vou desafiar, agora que eu vou lançar e vou fazer sucesso com esse CD. Que eu mostrei para algumas pessoas, não é bacana, isso aqui resolve, isso aqui ajuda as pessoas. Aí eu lancei praticamente no Brasil, principalmente São Paulo, Rio e aqui na minha cidade. Então, outros desafios. Então, quando vem as críticas, quando vem essa coisa que, na verdade, é baseado num outro sentimento, quando é a crítica, né? Eu gosto muito da frase de Caetano Veloso, quando ele fala que a crítica não toque na poesia.
Então, é um negócio assim. Então, quando a crítica vem, a gente precisa saber lidar com ela. Então, eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo juntos, né, Marília, aqui com tantas terapias e tal, que nós já passamos, mas é isso aí. Quando vem essa dificuldade, que como se fosse te derrubar, você parte para cima, você dá um salto. E foi isso que eu fiz. Então, o que eu falo para todo mundo que estão aí, é que faça isso. Quando vier a dificuldade, que jogar você no fundo do poço, aí só tem duas possibilidades, meu caro. Fica no fundo do poço ou então dá o salto. E aí eu parto para cima. Aí eu parto para a guerra mesmo. Aí eu uso, eu sou leonino, né? Aí eu uso as garras do leão. Aí eu uso o rugir do leão, que eu falo naquele poema que você leu, né? Eu sempre estou falando do leão, que é meu signo solar. E aí eu parto para cima e as coisas acontecem. Por isso é que nós chegamos onde chegamos, assim, eu estou começando minha carreira agora, né? Eu trabalhei no serviço público, eu aposentei. E aí até me chamaram para falar lá, para ajudar os aposentados. E eu fui, falei, olha, agora eu comecei a empreender. Então você sai de um empreendimento e começa outro. Não é essa coisa de aposentar e morrer, ou ficar deprimido. Muito pelo contrário. Agora você tem liberdade de fazer o que você gosta de fazer. Então, eu sou muito grata a Deus, o universo, todas as pessoas para quem eu lidei, eu prestei o meu trabalho e as pessoas que me ajudaram, mesmo aquelas que parecia que estava dificultando o meu caminho, me ajudaram enormemente. Como dizia um professor meu, como disse, ele está vivo ainda, ele fala, olha, até os inimigos fazem parte do yin e do yang da vida. Eles, às vezes, servem para puxar a gente para baixo, para criar raiz. Cria raiz. E aí, depois você criou raiz, você está pronto. Então, às vezes, essas pessoas que pareciam ser inimigos são pessoas amigas que ajudam você a enraizar e criar as suas bases. São pessoas assim que contribuem para o nosso desenvolvimento, né? Até eu falo que se todo mundo tivesse sido bom lá no primeiro emprego, talvez a gente nunca tinha almejado algo melhor, algo maior, né? Não teria chegado a uma situação muito melhor, onde ajuda até mais pessoas, onde a gente mesmo consegue se autoajudar. Então, a gente, para se fortalecer, a gente precisa do quê? De peso, né? Para você ter um músculo forte, você precisa carregar um peso maior, né? Senão você não desenvolve. A vida é assim. Então, eu vejo até no meu primeiro emprego. Eu acredito que se eu tivesse sido assim muito, né? Tivesse tido assim tanto acolhimento naquele lugar, talvez eu ia falar assim, não, aqui tá ótimo para mim. Né? Então, a gente precisa dessas pessoas que eu vejo como instrumentos para o nosso crescimento maior, né, Wilson? Exatamente. Então, assim, é desse jeito. E a gente não precisa... Um beijo aqui para Miami Souza, essa menina aqui, uma médica, já foi minha aluna de yoga, médica hoje, tem tempo que eu não vejo. Beijo, Mar. De vez em quando eu lembro, eu vou dar um beijo para alguém aqui. Então, também preciso mandar um beijo para a Helena, minha filha, que está assistindo. Olá, Renilson, um beijo para a Helena. Beijo, Helena, você é muito linda e muito fofa, já vi sua foto, já te vi muito por aqui, né? Saudade, Mar. Então, a questão da autossuperação isso, é todos os dias. E aí, eu busquei o caminho do yoga, das práticas, da filosofia oriental, porque yoga é exatamente esse processo, essa pedagogia que leva à autossuperação. A gente força a barra fazendo yoga para se superar. Ao invés de eu buscar do lado de fora, ao invés de eu correr atrás do que está lá do lado de fora, ao invés de eu me sentir como vítima das circunstâncias, eu vou humildemente sentar no meu tapetinho e voltar para dentro de mim, através das posturas,
através da respiração, da meditação, dos mantras, por aí. Como no budismo, né? No budismo, o monge, eu já fui no mosteiro, já fiquei um tempo, e o monge fala assim, senta de pernas cruzadas e olha para a parede branca. E não precisa falar mais nada. Os seus problemas você resolve com a parede. Não é? É muito duro, né, cara? E lá na yoga é assim, você resolve seus problemas com o tapete. Não tem mais nada. Não tem nenhum artifício. Agora, não tem nem nada que supera a energia que nós trazemos. A energia curadora que Jesus falou está nas suas mãos, porque eu curei e você pode, e pode fazer mais do que eu fiz. Jesus que falou isso. Então, quando a gente fala disso, é porque nós experimentamos isso. E, às vezes, nós chegamos no momento que está em baixa mesmo, está down, nós não acreditamos nesse poder que nós possuímos da transformação, da transmutação. Então, é fazendo que a gente vai realizar. Tem um filósofo, um teólogo, que é o Leonardo Boff. Leonardo Boff fala isso, assim, nenhum psiquiatra irá curar a nossa loucura de viver. Nós vamos nos fazendo a cada dia, a cada exercício. Então, eu vou colocando tijolinho na minha existência, no meu dia a dia. Então, eu vou me superando. Ao invés de eu colocar a culpa que eu nasci lá, porque eu era pobre, porque eu era feio, porque eu era negro, porque eu era branco, porque eu... Né? Então, eu vou fazer aquilo que eu posso com as armas que eu tenho. Então, foi assim que eu fiz. É preciso essa coisa do pensamento positivo, da lei da atração. Se não souber usar, também não resolve. Então, eu preciso trabalhar o meu merecimento a partir da minha boa vibração. Você vai cantar mantra no yoga, é uma vibração. Você vai voltar para dentro de você, uma boa meditação também é uma boa vibração. Então, o universo vai atender a minha vibração e não apenas o meu lamento, porque o meu lamento só vai me afundar, porque o universo vai me dar aquilo que eu estou enviando para ele. É tudo uma ressonância. Bate a bola lá, ela volta em mim. Né? Aqui, ó, eu tive a oportunidade, eu sonhava ser entrevistado por Marília Prado. Pela segunda vez, nós estamos fazendo uma live. Olha que coisa abençoada, maravilhosa. Terceira já, né? Terceira, Marília. Terceira. Eu me considero um ser muito abençoado por ser convidado por você, não é? Então, é isso. É preciso ir plantando essa semente. Eu não esperava de ir à Índia. No ano atrasado, eu recebi um convite dos amigos do Rio e falou, olha, você tira seu passaporte, você começa a pagar, você começa a comprar dólar. Eu falei, puta, nunca comprei dólar na minha vida, nem sei como é que é isso. Como é que eu vou comprar dólar desse preço, né? E aí, como é que tira o passaporte? Aí minha filha, não, pai, você vai lá em tal lugar e começa. Dá entrada, você tem que ir na internet. E eu fui fazendo. E o meu mestre lá do Rio falou, olha, você vai fazendo para que a sua mente comece a trabalhar ao seu favor, cara. Começa a fazer a sua parte. Começa pelos pequenos detalhes. É exatamente isso. Eu comecei, daí a pouco eu tava na Índia. Então, da mesma forma que eu comprei um carro que eu sonhava na infância, o que eu tenho hoje. Eu antes de tê-lo, eu comprei um chaveiro no Mercado Livre. Eu estou falando isso para servir de exemplo, tá, gente? Eu comprei um chaveiro no Mercado Livre. Eu comprei uma carteira que estava escrito a marca do carro, uma bolsa que estava escrita... o relógio, até hoje o relógio tem uma marca aqui. E aí, eu fui vibrando e atraí o carro, tá? Não é um carro, não é nada, eu não estou contando isso aqui para contar vantagem. Estou dizendo a maneira de construir. Parece que é meio pueril, parece que é infantil. Mas como eu fiz vários cursos com vários mestres, eles falavam que é assim. Eu fiz curso com Paulo Vieira, com Roberto Chiniachique, com um monte de gente.
Olha, é você construir a partir das pequenos detalhes. É porque nada cai do céu. Tem um poeta amigo meu que fala, olha, o céu não cai do céu. E o céu não cai do céu. Eu faço para merecer o céu. Então, eu vou fazer a minha parte. Então, quando eu fui fazendo isso, eu comprar, as pessoas tinham... ainda bem que não veio quase ninguém na minha casa, me chamar de louco, ali está a foto do carro. Eu imprimi, né, peguei a foto e preguei lá. Fiz o meu mural, fiz o mural da minha prosperidade. Aí eu coloquei no mural e todo dia eu olhava para esse carro, até a cor. Né? Eu acho que não, eu acho que era amarelo e eu comprei um branco, mas diz que o branco agora está mais. Ainda eu passei. Né? Então, eu estou dizendo isso. E as conquistas também sobre as nossas emoções, sobre os nossos travamentos, que é mais importante. Então, a cada dia, uma pequena ação. Na prática de yoga, tem uma parte que é Yoga Nidra, que é aquela parte de relaxamento. Quem faz yoga, que está entrando aqui, sabe. É a parte de relaxamento. No relaxamento, quando a pessoa aprofunda, entra para o nível mais profundo de consciência, nós jogamos uma programação, que essa programação é chamada de Sankalpa, que é uma resolução interior. Olha, isso é muito antigo. Inclusive, a neurolinguística trabalha com a hipnose ericksoniana, que é mais ou menos isso também. E aí, em yoga, trabalha. Então, eu trabalho isso comigo e trabalho com muitas pessoas. Eu cheguei a gravar um CD chamado Relaxamento e Reprogramação Emocional, onde a gente vai relaxar a pessoa, vai limpando dos traumas, vai limpando daquelas memórias chatas, de coisas negativas do passado. Quando ela estiver quase limpa, você joga a programação. Você joga a programação positiva para que essa pessoa continue repetindo, repetir ao dormir, talvez grava lá no inconsciente, para que ela torne real essa programação. Então, isso é real, hoje é provado até pela ciência. Então, eu fiz isso muito e faço isso muito. Minha grande terapia é o relaxamento da yoga. Já fiz relaxamento, já fiz terapias e terapias. Essa eu faço todos os dias, só se eu não tiver tempo, que eu deito e programo. Eu sou meio narcisista, que eu às vezes faço relaxamento com a minha própria voz, lá gravado, né, nos áudios que eu tenho, gravei CD, e eu gravo no YouTube, e tá lá, eu ouço o meu próprio relaxamento. Eu relaxo com a minha própria voz. O cara é meio narcisista também, mas assim, tudo eu contribuo, porque eu experimento em mim, faço do meu corpo esse laboratório para que eu possa ajudar também as outras pessoas. E se funcionou bem para mim, eu posso ajudar as outras pessoas. Então, é assim que eu faço para me superar a todos os dias. Não é todo dia que a gente levanta sorrindo, cantando, né? Um dia desse eu estava no Rio de Janeiro, a gente estava até indo para a Índia, e eu dormi na casa de um casal que faz yoga, meus amigos, a gente ia para a Índia, e o marido da minha amiga acordou cantando mantra. Eu falei com a mulher dele, que é minha amiga, falei, caramba, ainda bem que eu não gosto de marido, né? Eu não vou para mim. Mas não comenta que seu marido acorda tão feliz, cantando mantra. Você tem um marido e tanto, viu? Brincadeira, porque eu sou professor de yoga, mas eu não acordo assim não, sabe? Eu não acordo desse jeito. Tem dia que eu acordo melhor, mas tem dia que não é. Então, eu falo para os meus alunos, quando eu vou dar aula de yoga, eu tenho, graças a Deus, 30 pessoas lá me esperando, e eu chego, falo, olha, gente, eu chego aqui e fico melhor, mas eu não vim aqui com esse amor todo que vocês esperam que eu tenha, não. Né? Eu desenvolvo esse amor fazendo, dando aula para você. Às vezes eu dou 2 aulas, na segunda aula eu já estou em cima da mesa, né? Antes eu estou contigo. Então, é a maneira da gente fazer um esforço, um pequeno esforço sobre si mesmo. Eu estou falando, é baseado no ensinamento de yoga. Tem um ensinamento chamado Tapas, que é no preceito de yoga de Patanjali, que é disciplina, que é autodesenvolvimento. Então, assim, no Reiki tem um preceito assim também. Prometo trabalhar com afinco sobre mim mesmo. Prometo
trabalhar com afinco sobre mim mesmo. Então, etapas em yoga é assim, disciplina, austeridade, disciplina. Como eu falo lá no livro nosso, né? Essa tal felicidade que eu falo, olha, para você desenvolver, para você superar nesse movimento da vida, é preciso desenvolver uma disciplina forjada em aço, para você não ir para trás, para você ir sempre para frente, realizando a sua missão. Independente do que aconteceu lá na sua vida, você vai fazer o melhor. E você vai conquistar aquilo que deseja. Né? Então, eu falei demais. E você falou uma coisa assim tão interessante, né? Que nós podemos assim perceber que até você falou assim, parece narcisismo eu ouvindo a minha voz ali para eu conseguir meditar, para eu conseguir relaxar, mas a voz que eu ouço, né, que me põe para baixo ou para cima, é a minha voz, né? Então a voz que eu realmente tenho que ouvir é a minha voz. Porque eu posso falar para uma pessoa que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é competente, mas se ela não acredita nisso, eu posso ficar dias falando com essa pessoa e ela não vai surtir um efeito positivo. Agora, quando você começa a falar com você, entender você, ouvir você, até tem um livro, eu acredito que não está aqui em cima, é o livro Poder da Escutatória, né? Um livro de um amigo do Rodrigo Leite, que fala muito a questão do feedback que eu estou recebendo, né? Que até o silêncio é um feedback, mas a importância de você saber se ouvir, né, de forma correta. Né? Muitas vezes as pessoas são super mal-humoradas, né? Mas o que acontece? Será que a pessoa ela acorda daquele jeito ou são as vozes ali, né? A perturbação que ela tem na mente, né? Exatamente. Nossa, gente, eu vou repetir o que Marília falou aí. A voz que me põe para baixo é a minha voz. A voz que me põe para cima é a minha voz. Olha que legal. Olha só que bom falar para terapeutas assim, né? Eu estou feliz. Que ensinamento. Então, aí eu ouço a minha voz programando positivamente, porque eu preciso ouvir isso diuturnamente para afirmar no meu subconsciente lá e varrer aquelas memórias que são lixos e, às vezes, mentiras que a sociedade contou e eu fico carregando como fazendo parte de mim, da minha personalidade, e não faz parte. A minha essência é outra. Eu tenho outros anseios e não aquilo que a sociedade impôs para mim. Então, eu fui fazer aquilo que eu gosto a vida inteira. Eu sou, hoje, um jovem rebelde ainda, né? Aquilo que foi muito mais muito mais marginal, né? Seria marginal. Você dar aula de yoga, você mexer com yoga, viver disso. Você vai mexer com poesia ou filosofia. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Antigamente, a gente ouvia. E se deixar, as pessoas continuam, né? Porque essas pessoas é que conseguem subverter. Não estou falando do meu caso, mas assim, são algo que tem a ver com a minha alma, a minha missão de vida. Eu não fui fazer nada imposto, né? Então, o Darcy Ribeiro, que é da minha região, muito orgulho do Darcy, o Darcy falava uma coisa assim, ele não pôde ter filho, porque ele teve uma doença, e ele fala assim, eu tive a sorte de ter saído cedo de casa, eu não fui catequizado, e não tive filho, não tive que catequizar ninguém. Então, por isso eu sou um bicho solto e não interfiro na vida de ninguém. O Darcy falou isso. Então, eu acho muito legal. Eu não fui catequizado, mas eu também não tive que catequizar ninguém. Deixa as pessoas livres. Eu sou por esse partido da liberdade. E da responsabilidade, é óbvio, né? E pensar é muito importante, né, Renilson? Você como filósofo, eu como apaixonada por filosofia, quanta coisa a gente aprende, quanto do amor que a gente consegue compreender e ajustar
né, a nossa vida, perceber os nossos, né, onde a gente está errando mais, onde a gente tem que centrar realmente as nossas, né, forças, o nosso conhecimento, buscar, né, adquirir cada vez mais. A filosofia, ela traz muito o autoconhecimento para a gente, né, Renilson? Chega nesse ponto, assim, que a gente observando os filósofos, a gente percebe que as pessoas falam que pensa, mas a grande massa, as pessoas não pensam. As pessoas são pensadas. Elas são pensadas o tempo todo. Então, aqueles que pensaram na humanidade foram muito poucos. Pensadores é ave rara na nossa vida. Então, nós temos poucos pensadores. E se deixar, o poder instituído acaba com os pensadores. Então, salve os pensadores, porque quando eu penso, eu tenho direcionamento do meu pensamento. Mesmo falando da lei da atração, da criação, da cocriação junto com Deus, o Criador, eu crio a minha vida e destino, mas eu preciso de ter um pensamento correto, focado, coerente com aquilo que é o meu desejo sincero ou a minha fé inabalável. Então, eu acredito assim, e que a grande maioria é pensada. Então, a grande maioria desculpa a expressão, vai com as outras. E aí, o que nós queremos é abrir o próprio caminho. Eu sempre falei na minha região que as pessoas falam, você é pioneiro disso, você continua, você só que dava aula aqui, não tinha mais ninguém, você abriu, desbravou o sertão e tal. Não tem grande coisa nisso. Para mim, não me vai dessa essa coisa de ser pioneiro ou não. Mas o que eu acredito é assim, é preciso abrir caminhos onde não... É preciso abrir estrada onde não há caminhos. Onde não há caminho, é preciso desbravar. Talvez tenha menos concorrência. Talvez tenha menos concorrência naquele desbravar. Porque poucos ousam. E nós nascemos, se quiser conquistar alguma coisa, é preciso ousar. Se quiser conquistar alguma coisa, é preciso correr risco. Vai com medo mesmo. É preciso correr risco. Risco maior foi eu ter nascido. A partir daí é risco. Mesmo que eu não fizer movimento nenhum, eu estou correndo risco. Então, vou partir para cima e correr o risco real nessa vida, porque, como dizia Cecília Meirelles lá, a salvação é pelo risco. Citando um filósofo chamado Henri Thoreau, a salvação é pelo risco sem o qual a vida não vale a pena. Tá? A vida ficar na mesmice, a vida normal. Vida normal é normótica, é doença. É o mesmo que quer dizer mesquinho, é média. Né? Então, os pensadores têm uma antena, como os grandes artistas têm uma antena que está um pouco acima. São pessoas que sofrem muito mais, mas são pessoas que não querem voltar a participar de uma massa que não pensa. Então, o que a gente estimula, como que a gente faz escola, a gente forma opinião, eu e você. Então, eu falo para as pessoas, para os jovens, que assim, pensa com sua própria cabeça, anda com suas próprias pernas. Eu estou aqui dando aula para você, eu não estou aqui determinando nada na sua vida. Eu não estou fazendo a sua cabeça. Sua cabeça é feita. Agora, desenvolva o seu potencial que está aí, latente, que Deus colocou dentro de você. E você é essa semente que nasceu para germinar. E não sou eu que vou determinar isso. Mas você tem meu apoio. Vá, levanta e anda, né? Voe. Isso eu falo para meu filho, para meu neto, tá? E é assim que eu acredito na educação, na pedagogia, que eu ainda chamo essa pedagogia do afeto. Sim, e complementando um pouco a sua fala aí, as pessoas, elas chegam, né, naquele sucesso, que é o modelo que já o mundo de sucesso apresenta, e você percebe que essas pessoas, elas têm que tomar um remédio para acordar, um remédio para suportar a vida, elas não têm prazer em nada, mas elas são vistas como pessoas de sucesso, né? Por quê? Porque elas atingiram, assim, elas conseguiram, assim, a admiração das pessoas e elas seguiram aquele padrão que diz
né, diz a sociedade que aquilo é sucesso. E, na aquilo... verdade, nós somos todos diferentes, né? Eu discordo quando as pessoas falam assim, nós somos todos iguais. Não, nós somos todos diferentes. Cada um tem uma missão, um propósito de vida. Uns gostam de frio, outro gosta de, né, de calor. Então, assim, essas questões que a gente encontra na vida, esses modelos prontos, é o que trazem, na verdade, infelicidade, insucesso. E por mais que pareça para o outro que você tem sucesso, para você, você se sente ninguém, né? Destoado daquele mundo, não pertencente, né? Com certeza. É aquela coisa que a gente usa aquela expressão de vender a alma. Vendi a alma, cara. Não tem vida. Eu tenho vida em abundância. Agora eu posso manter a máscara do sucesso, manter a máscara com uma certa condição material, mas eu estou todo dia tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar. Eu estou um autômato. Eu estou vivendo como um mecanismo, como uma máquina que você tem que colocar óleo, tem que colocar gasolina para ela funcionar. Então, não tem a vida em abundância. Então, nós acreditamos que o ser completo, o ser holístico, é isso. Ele busca o reino do céu, mas tem outras coisas por acréscimo. Ele realiza na matéria e ele realiza espiritualmente, realiza afetivamente. Seria o homem holístico. E nós que acreditamos, eu nasci com essa crença, você também pelo jeito, porque nós temos almas inquietas. E, felizmente, a gente não sucumbiu. Só que, assim, já sofreu um bocado, já fui humilhado pra caramba nos meios, nas instituições e tal, e, né, por participar de uma coisa, de trabalhar com yoga, que era marginalizado, porque não era uma coisa acadêmica, um doutor de uma academia. Hoje já baba a gente, fala, pô, legal, você participou de um livro, você escreveu um livro, eu te vi na televisão tal, é grande coisa isso. Mas, assim, o grande lance que é assim, não sucumba, não venda a sua alma e não dê pérolas a pessoas que não dão valor. Vai fazendo para aquelas pessoas que dão valor, como nós estamos fazendo aqui, para essa audiência, que seja pequena ou grande, mas essas pessoas maravilhosas que participam do nosso trabalho, mandando coraçãozinho aqui, isso alimenta a nossa alma, como alimenta a alma do artista. Nós conhecemos histórias de muitos, talvez muitos artistas e muitos empresários, que às vezes, em nome da fama, têm uma vida miserável, e nós queremos ter uma vida rica, uma vida abundante, como Jesus dizia. Então, é onde que eu posso ter liberdade de ir onde eu quiser, que eu posso ser quem eu verdadeiramente sou, desde que eu não maltrate as pessoas, que eu não faça algo para destruir os outros, que eu não tenha uma atitude perversa, mas que eu tenha uma atitude legal, ecológica, que eu possa ser aberto sendo eu mesmo. E viva a diversidade. De novo, como você falou, jamais nós não somos iguais. Essa coisa da igualdade já era. Nós somos semelhantes. Nós somos semelhantes, porém diferentes. Eu conheço pessoas gênios, univitelinas ali, e que, na verdade, eles são totalmente diferentes no comportamento, na questão emocional, na personalidade. Então, graças a Deus, nós nascemos assim, com essa individualidade. E essa individualidade merece todo o respeito. Então, por isso a gente deve ter respeito pela diversidade de pessoas, de gosto, de religião, de cultura, e etc. e tal. Então, o que está faltando no mundo está faltando a tolerância pelas diferenças. Então, chegamos à conclusão que nós não somos iguais de jeito nenhum. E graças a Deus, porque prova que nós temos esse DNA, esse dedo de Deus em nós, porque ele fez cada um muito com a sua particularidade. E aí, como fala lá na sociologia,
É preciso ver o sujeito na alteridade, respeitar na alteridade, na condição dele, na cultura dele. E eu, por exemplo, fui na Índia, tem cultura, tem comportamento totalmente diferente daqui. E lá é normal, para nós é difícil. Para eles chegar aqui também é difícil. Tá? Então, assim, deve respeitar essa cultura, essa tradição desse sujeito, desse indivíduo, né? Muito bem. Nós estamos falando de autossuperação, mas aí, superar é preciso olhar para si mesmo, é preciso olhar no espelho e é preciso afirmar. Eu estava vendo uma palestra de um outro amigo que ele fala assim, eu sei do valor que eu tenho, eu sou dono da régua que me mede. Eu sou dono da régua que me mede. Então, eu tenho consciência do meu valor. Como a gente deve ter autocrítica de saber, eu tenho todos os defeitos humanos, mas assim, eu tenho muitas virtudes. Né? Jesus falou, o céu e o inferno está dentro de vós. Aí você escolhe o lado que você vai ficar. E saber que você tem essa sombra, e que você abraça essa sombra, e que você trabalha com essa sombra, e que vai superando a cada dia. Você vai iluminando o seu caminho. Que, na verdade, quem ilumina o nosso caminho, somos nós mesmos. Sou eu que ilumino o meu caminho. Não espero que venha uma luz lá do céu iluminar o meu caminho. Eu ilumino o meu caminho. Através dos meus atos, através da minha moral, através da minha fé, através do meu desenvolvimento como pessoa, espiritual e material. Fazendo para o outro aquilo que eu gostaria de receber, né, Renilson? Você acredita que isso seja o caminho para que você respeite as outras pessoas, consiga conviver em harmonia? Com certeza. Então, bacana. Ó, já estamos chegando ao final, né? Pelo jeito. Hoje, Marília, eu não vou sortear livro, não. O que você acha? Ah, foi o Marcelo, o doutor Marcelo. Show, né? Eu ouvi aí uma grande parte, a primeira parte toda, a entrevista dele, o trabalho dele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ele vai receber o livro também, já foi encaminhado os livros seus para lá. Né? Espero que chegue até segunda-feira, né? Talvez amanhã, mas deve chegar até segunda-feira. Foi postado já na segunda-feira. O Marcelo ganhou o livro, o grande livro do amor e do sexo. Qualquer dia desse nós vamos sortear essa tal felicidade, mas hoje ainda não. Essa tal felicidade está ali. Está ali. Está aí, está aí. Né? Está aqui também. Para fechar essa live, qual seria o resumo do começo? Quais são os passos para eu chegar a essa autossuperação? Um resumo agora, Renilson, de tudo isso que você nos prestigiou aí, presenteou. Maravilha. Então, para a autossuperação, é saber que eu vou ter dificuldades na vida. E que as dificuldades, que os desafios são verdadeiros mestres na nossa vida. São verdadeiros mestres que vieram exatamente para impulsionar, com uma mola que te joga para cima. Mesmo que doa, mas é preciso dar o salto. Talvez o salto quântico. Você não vai voltar ao que era mais. Então, nós vamos enfrentar dificuldade. Então, hoje eu tenho a maior honra, a maior alegria, maior honra de ter nascido na roça, né, no sertão, ter sido educado lá no mato, até adolescente, antes de conhecer cidade, me tornar urbano como eu sou hoje, e de ter passado todas as privações para que eu pudesse dar valor nas coisas boas que eu precisei conquistar e que eu já conquistei. Então, valorizar e agradecer. Uma coisa que falam muito e é muito salvador, é mágico, é gratidão. Engraçado que essa semana eu ganhei um livro da gratidão e eu tenho um outro de uma autora conhecida minha de São Paulo, muito bom. Então, falta gratidão.
eu agradecer mesmo esses antepassados, eu agradecer tudo que os meus pais fizeram, foi em nome do amor. Eu, na minha sensibilidade, eu tive como um trauma, mas para ele estava fazendo por amor, para ela estava fazendo por amor. Então, eu sou grata aos desafios, porque foram eles que me fizeram crescer e me faz todo dia. Porque nesse livro, eu conto no livro, é preciso todo dia, às vezes, você usar as armas do samurai. Então, não se iluda que nós não vamos chegar num estado de estabilidade total. Esse equilíbrio não existe nesse nível humano nosso. Nós estamos, como o seu texto fala, não tem essa felicidade permanente. É um estado de paz que só existe dentro de mim e você, é construído por mim e por você. Então, esse estado permanente, ele não existe nessa vida, nesse nível humano. Nós vamos experimentando insights e vislumbres, até chegar a ser uma pessoa iluminada, como os grandes da humanidade, como Jesus e outros. Mas antes disso, nós vamos ter picos e vales na nossa vida. Mas saber que é preciso ter muito amor a si mesmo e acolhimento a si mesmo. Porque a mesma voz que me joga para o fundo é também a minha voz que me leva para cima, para o céu, para o êxtase. Né? Então, saber que a régua que me mede é a minha régua. É que eu que determino isso, porque eu sou a autoridade dentro de mim. Então, falando nisso, quando a pessoa chega nesse estado de vibrar na sua prosperidade, está em harmonia com o todo, está em conexão com o grande universo, as coisas vêm. Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo. Há 2 semanas eu estou trabalhando todos os dias. Eu sou autônomo, né? Então estava sem ganhar e tal. Uma pessoa me procurou para dar um curso. Eu fiquei essas 2 semanas, terminei ontem, né? A semana passada toda e essa, dando um curso, e nós combinamos de me pagar X. Então, o universo, Deus, mandou para mim, no momento que as pessoas estão aí reclamando, eu fui dar um curso, né? Eu cobro para dar o curso, dei o curso que a pessoa ficou super satisfeita, e eu também. Além da minha missão, ainda tem a parte material e financeira que eu recebi. Então, eu fico muito feliz poder ter essa conexão com o universo. Eu sei que Deus proverá. Isso não falta, isso não falha, desde que a fé seja inabalável. Tá? Então, essa é a mensagem. Tem essa fé, essa crença inabalável e que acolhe a si mesmo. Não trata a si mesmo como lixo, porque o mundo vai te tratar exatamente como você se trata. Não é? Que linda sua mensagem, viu? É sempre uma honra tê-lo aqui. Agradeço muito pela sua disponibilidade, por esse conhecimento compartilhado aqui nessa live. Agradeço a todos aqui que estão aqui, que nos assistiram até agora, pessoal que acabou de entrar. Mas vou deixar gravada essa live. E, Renilson, você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho e você sabe o quanto eu amo você por ser essa pessoa tão iluminada que realmente é uma luz. Né? Então, um trabalho iluminado, maravilhoso, você. Ó, Má Souza aqui, ó, gratidão por essa live. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Cândida, a Silvia, o Leandro, a Nete aqui, a Nanda, pessoas que eu amo. A Mislane, a Química de Mestre, a Andréia, a Débora. Que lindo. A Rosiana, a outra Andréia, a Lucimara. Deixa eu ver aqui, Fernanda Almeida, Ju, Luiz Otávio, Solange. Deixa eu ver quem mais, João, Elisa. Tem muita gente aí que entrou na nossa live e a gente está aqui por vocês mesmos, né?
Então é um grande prazer. Pode sim. Então tá. Vou fazer um convite que eu darei uma. Eu tinha parado com as lives, com as aulas de yoga. Vou fazer uma live solidária de yoga para fazer num espaço próprio, meu espaço, para essas pessoas maravilhosas, na terça-feira, às 8 horas da madrugada. 8 horas da madrugada, que é o horário que eu dou aula num espaço aqui. E eu vou fazer essa aula exatamente no horário que a gente dá essa aula, terça-feira, às 8 da manhã, para essa galera acompanhar comigo e eu continuar fazendo aquilo para que eu vim fazer nesse mundo. Eu estou com saudade delas, elas de mim, e aí a gente pode fazer uma live que atinja todas as pessoas que quiserem nesse mundo, nesse universo afora. E outro convite é que lá no nosso YouTube tem os vídeos de respiração, ensinando a respiração agora nesse tempo de pandemia, tem 2 exercícios, 3, se eu não me engano, especial para purificação mesmo das vias aéreas superiores. Pode ficar à vontade lá, não tem nada, não estou vendendo nada online, estou disponibilizado para ajudar as pessoas. Então, pode entrar no canal, se quiser, assine maravilhosamente bem. Obrigado, Marília, obrigado a todos. Eu que agradeço. Boa noite, meu querido. Boa noite. Beijo grande. Até a próxima live na segunda-feira. Tchau. Obrigado. Até, brigadão, valeu. Beijo, gratidão. Até, gratidão também.